Quinta-feira, 24 de dezembro, muito bom dia a você. Estamos na véspera de Natal e nada mais justo do que relembrarmos os pontos marcantes desse 2020. Até porque a vida de todo mundo mudou após a pandemia de coronavírus. Eu já quero relembrar que no final de janeiro, o Comitê Municipal de Resposta às Emergências em Saúde Pública começou a se reunir para apresentar planos para prevenção, controle e condução nos possíveis casos suspeitos do novo coronavírus. Ainda não havia nenhum caso registrado da doença, mas Manaus já começava a se preparar. A reunião com representantes do polo industrial discutiu medidas de prevenção contra o coronavírus. As ações devem ser implementadas em até 24 horas. Nas fábricas, normalmente, especialmente aquelas maiores que teriam mais relação com a Ásia, especialmente com a China, já tomam medidas no dia a dia, isso é uma prática normal. E tanto a Federação das Indústrias, quanto o CEAM, quanto as demais organizações que trabalham com eles, normalmente fazem essa divulgação. O encontro esclareceu dúvidas de trabalhadores das multinacionais chinesas. Na maioria das empresas já existe um plano de contingência. Não tem dúvida nenhuma que essa é uma iniciativa, independente disso aqui, nós também já havíamos recomendado às empresas que tivessem cuidado ao receber pessoas da Ásia de modo geral e em particular da China, lá do epicentro de onde está acontecendo isso. Então, uma iniciativa dessa, governo do estado, prefeitura e as empresas, enfim, todo mundo se envolvendo, eu vejo uma maior segurança, muito melhor, para que a gente evite maiores consequências para nós aqui no nosso estado. As medidas de precaução incluem a distribuição de materiais informativos sobre a nova virose. E apesar da preocupação, até o momento nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Nós não temos circulação do vírus no país, nós temos implantado desde o nível nacional, em todos os estados e em todos os municípios, uma situação de alerta para a detecção precoce de possíveis casos. Em caso de suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, as autoridades de saúde do Amazonas já montaram um plano contingencial, mas é preciso estar atento aos sintomas. São os sintomas de uma gripe forte, né? Começa com febre alta, todos os casos de coronavírus ou todos os casos de gripe e resfriados graves, eles começam com febre alta e sintomas respiratórios. O coronavírus hoje não representa tanto alerta assim, no nosso sistema de vigilância, se comparado com as nossas doenças regionais, né? Então hoje a gente tem vírus circulando da influenza B, por exemplo, que a gente precisa ficar bem atento a isso. E diante dessa situação, hoje o nosso sistema está todo ele preparado e a nossa unidade de referência para o coronavírus é o Hospital Delfim Aziz. Desde essa época, a preocupação já era justamente a falta de insumos no polo industrial e a vinda de pessoas, principalmente ali da região da China. Porque você sabe que aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, com o polo industrial, a gente sempre recebe muita gente de fora. E no final de março, o Amazonas registrou a primeira morte por coronavírus. Um paciente de 49 anos ficou internado por 3 dias na UTI de um hospital. Antes de falecer, ele havia sido o terceiro testado aqui no estado. O Amazonas foi o terceiro estado do Brasil a ter mortes confirmadas por Covid-19. O paciente morreu no hospital e pronto-socorro Delfim Aziz, na zona norte da capital amazonense. Geraldo Sávio, de 49 anos, é a primeira vítima fatal do novo coronavírus na região norte do país. Ele apresentou parada cardiopulmonar, instabilidade, hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. O empresário era natural de Oriximiná, no estado do Pará, e radicado no município de Parintins. Ele tinha hipertensão arterial sistêmica e o corpo de Geraldo deverá ser cremado. Geraldo iria completar 50 anos no próximo sábado, dia 28. Ele era amante da pesca esportiva. No último dia 7,
Ele teria vindo à capital para um encontro com pescadores, depois seguido para Inhamundá, município distante a 381 quilômetros de Manaus, para participar de um evento. Já de volta a Parintins, começou a perceber os sintomas no dia 15 de março. Chegou a ser internado no hospital do município e, como não teve melhoras, foi transferido para a capital no sábado. No domingo, o empresário teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado pela equipe médica do hospital e, desde então, estava na unidade de terapia intensiva. Foi depois dessa primeira morte que as coisas começaram a ficar mais difíceis na capital e em alguns municípios do interior do Amazonas. É que as pessoas começaram a se desesperar e álcool gel e máscaras logo ficaram em falta no comércio de Manaus. Muitas pessoas começaram a fazer estoque desses produtos, zeraram as prateleiras e ainda fizeram com que máscaras e álcool gel tivessem um superfaturamento nunca antes visto. Na manhã desta quinta-feira, Wallace percorreu o comércio à procura de álcool gel, mas o empresário só encontrou o álcool líquido 70%, que também é eficaz na hora de higienizar as mãos e fazer asepsia de superfícies. Infelizmente a gente está sentindo falta aí do álcool em gel, que é uma coisa que a gente não dava muito valor antigamente, né? E a máscara, né? Então a gente torce que isso aí chegue logo no mercado para a gente poder combater essa disseminação aí desse vírus, né? Aqui nesta drogaria, na zona centro-sul de Manaus, o estoque de máscaras e de álcool gel deve ser reposto só daqui a 20 dias. Muitos manauaras fazem estoque desses produtos e o resultado é a falta no mercado, o que deixou essa cliente indignada. Eu acredito que tem um pouco de egoísmo, né? Porque realmente muitas pessoas vão ficar sem. E você estocando em casa deixa muitas outras pessoas desprevenidas. Em tempos de falta de álcool em gel, o jeito é procurar produtos que sejam próximos ao álcool. É o caso da clorexidina, que faz o trabalho de asepsia de ferimentos e deve chegar nessa drogaria para os próximos dias e será vendido no lugar do álcool em gel. A clorexidina é um antisséptico comumente utilizado em ferimentos e de uso também hospitalar, para lavagem de ferimentos, de cirurgia. Aí a gente já está trazendo, a indústria já está trazendo ele como auxiliar na antissepsia das mãos nesse momento. Algumas vitaminas podem ajudar no fortalecimento da imunidade. O uso controlado e recomendado desses medicamentos é indicado para todas as idades. Ainda existem muitas dúvidas em relação ao Covid-19. Nem mesmo máscaras conseguem ficar no estoque. O recomendável para o uso do equipamento são para pessoas com sintomas do vírus e especialmente para os profissionais de saúde, que têm o contato direto com os pacientes. A gente já tem um dado importante que o ibuprofeno não é indicado para o tratamento desse paciente, mas que outros medicamentos como paracetamol e dipirona, sim, já são indicados para o tratamento dos sintomas. O mercado realmente não estava preparado para a demanda de máscaras e álcool. Foram meses sem o produto nas prateleiras, com as pessoas se mantendo em casa. Até mesmo nos hospitais faltava máscara, luvas, seringas, álcool gel para os profissionais da saúde que estavam na batalha, nessa linha de frente contra o coronavírus. E assim que o isolamento social foi anunciado, a população compareceu em peso aos supermercados para garantir mantimentos para o período da quarentena. Algumas pessoas se preocuparam e fizeram estoques de produtos de higiene básica, como papel higiênico e outros muitos que acabaram sumindo das prateleiras. As ruas vazias são um contraste com os supermercados. Por aqui, as filas continuam grandes para garantir alimentos e materiais de higiene. As compras foram intensificadas desde o início da pandemia de coronavírus. Segundo esse funcionário, vários carrinhos saem lotados. Teve um aumento muito gigantesco em clientela, também não teve uma redução. Mas o volume de compra, assim, a gente percebeu que foi maior, principalmente quando se coloca em alimentos e também na área de limpeza. A procura já causa falta de alguns produtos. Uma empresa que reabastece supermercados fez uma pesquisa que apontou desabastecimento de 11,3% em estabelecimentos do país.
Segundo a pesquisa realizada, a procura por itens de limpeza aumentou exponencialmente nesse período. O álcool gel teve um aumento de vendas de mais de 600%. Outro item muito procurado pelos consumidores foi o papel higiênico. As vendas desse produto quase dobraram durante os meses de fevereiro e março. Mesmo assim, os donos de lojas e varejistas dizem que o consumidor não deve se preocupar em estocar. Não se desesperar, não entre em pânico, o momento é realmente de preocupação, de cuidado. Estamos preparados para atender a grande demanda de clientela que vier no nosso supermercado. E os compradores concordam. É melhor manter a calma e não lotar os supermercados. A pessoa tem que evitar aglomerações, evitar multidões. Então a gente está aqui comprando nossas compras normalmente. Todo esforço é necessário, tanto com cuidado como com a forma de vocês, da higiene, do cuidado pessoal, tem que ser levado a sério mesmo. Apesar dos avisos, algumas pessoas ainda têm medo de que a pandemia de coronavírus possa causar sumiço de alguns itens das prateleiras. Mas as pessoas têm que se prevenir, se precaver e quem sabe no futuro a gente pode acontecer isso. Eu estou vindo hoje para fazer supermercado, justamente não sei como vai ser amanhã, não sei como é que vai ser a questão dos preços dos alimentos. Realmente a pandemia não causou o sumiço dos produtos na prateleira, mas a inflação neste ano bateu recordes e a gente viu aumentos históricos em produtos, principalmente itens básicos para alimentação e higiene. Mas não foi só coisa ruim não. Durante a pandemia, algumas pessoas aproveitaram para conseguir oportunidades. Micro e pequenos empreendedores aproveitaram esse período para investir em serviços de delivery e também em produtos personalizados, principalmente com a liberação do Ministério da Saúde para utilizar máscaras de pano, e as vendas dispararam. A Brenda fabrica pelo menos 12 máscaras por dia. Depois de costuradas, elas são higienizadas e depois enviadas pelo correio. O contato também é feito pelas redes sociais. Assim, o cliente não precisa quebrar a quarentena para adquirir proteção. O cliente ele entra em contato comigo, meu WhatsApp ele tem um catálogo onde tem todos os tecidos lá na pasta do catálogo, né? Então eles vão lá, escolhem e já me mandam as combinações. É que nas últimas semanas a máscara de proteção se tornou um item indispensável. O ministro da Saúde liberou também o uso de máscaras caseiras, feitas com tecido. Desde então, os pedidos dessa costureira praticamente triplicaram. Já estou quase no número de 300 máscaras desde o dia 20 do mês passado. E cada vez mais as pessoas estão procurando, elas querem encomendar para a família inteira. As máscaras têm diferentes tamanhos para homens, mulheres e até mesmo para crianças. A recomendação ao utilizar as máscaras de pano é trocar a cada 2 horas. Além da proteção, as peças também se tornaram um acessório personalizado pelo cliente. Clientes, eles escolhem desde a cor do elástico, né? Como as máscaras são dupla face, eles fazem também a combinação. Então, eles combinam rosa com branco, verde com azul, preto com azul. Antes de comprar uma máscara, verifique as recomendações do Ministério da Saúde. Elas devem ser dupla face, possuir elástico ou tiras para prender entre as orelhas e abaixo da nuca. Cada máscara é individual e pode ser utilizada por até 3 horas. Agora você já sabe, para o look ficar completo, use máscara toda vez que precisar sair de casa. E mesmo com todos os avanços que a gente tem feito para se prevenir, para evitar o contágio do coronavírus, a gente ainda não tem nem previsão de quando vai parar de usar máscaras. Por isso, esse é um bom negócio para esses micro e pequenos investidores que apostaram em vender máscaras na pandemia. Continua aqui com a gente que no próximo bloco você vai acompanhar um dos momentos mais tensos em Manaus durante essa pandemia.
De volta com a retrospectiva 2020, falando sobre os pontos mais marcantes deste ano, que foi marcado pela pandemia do coronavírus. No primeiro bloco, nós falávamos sobre o início de tudo, as principais mudanças que enfrentamos e o início da quarentena e das mortes aqui no Amazonas. Agora a gente volta a falar sobre a prevenção do vírus. O Amazonas começou a realizar exames para a detecção do coronavírus e foi então que nós tivemos uma noção do quanto já havíamos sido prejudicados pelo coronavírus. Até agora, 6 casos suspeitos de coronavírus foram diagnosticados em Manaus, mas após serem encaminhados à Fundação Evandro Chagas, no Pará, foi descartada a existência do vírus no estado. A partir desta terça-feira, o Amazonas passa a processar as próprias amostras de casos suspeitos da Covid-19, com a mesma qualidade aplicada nos processos de outros vírus respiratórios. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, o LACEN, foi o primeiro a receber do Ministério da Saúde 500 testes para diagnósticos da Covid-19. A diretora-geral da unidade explica que o repasse do governo federal indica que o laboratório da Fundação em Vigilância e Saúde do Amazonas é referência no país. É um reconhecimento pelo nosso trabalho. Nós somos um LACEN acreditado pelo Inmetro. Isso nos torna independentes quanto à realização dos exames. Isso vai agilizar, né? Em 48 horas nós damos o resultado desse agravo. Aqui no Laboratório de Biologia Molecular do LACEN, essa enfermeira verifica se há alguma reação nos fragmentos de DNA, o que aponta a existência do vírus no paciente. Aqui é feito a corrida de PCR em tempo real. Nos nossos equipamentos é possível você observar em tempo real as curvas quando há a presença de algum vírus que você esteja pesquisando. Então você vai vendo... Esta área do laboratório é conhecida como área limpa. O espaço é esterilizado. No refrigerador estão as amostras dos pacientes do estado que possuem algum tipo de vírus respiratório. Os exames são retirados e analisados por este bioquímico. Por aqui, todo o cuidado é imprescindível. A sala que a gente considera a sala limpa é a sala onde a gente faz a distribuição dos reagentes para a gente poder utilizar na segunda sala, que é a sala onde vão estar as amostras, para poder fazer a distribuição das amostras. Então, qualquer material biológico que entrar naquela sala pode acabar contaminando a placa. Nessa época, apenas o LACEN era autorizado a fazer diagnóstico e expedir o resultado se a pessoa estava ou não contaminada por Covid. Lembrando que nessa época, por causa disso, dessa dificuldade de termos que enviar os testes para outro lugar, para o LACEN poder aprovar, a gente tinha um feedback muito demorado. Por isso, a quantidade de casos por dia chegava sempre com um delay, provavelmente de 48 horas, mais ou menos nesse período de tempo. Aí a gente tinha a noção de quantos casos haviam sido confirmados e quantos ainda não estavam confirmados, estavam apenas com suspeita. Quem diria que nessa época a gente que recebeu 500 testes iríamos precisar de muitos mais para dar conta de saber quantas pessoas estavam infectadas por esse vírus. E continuando, a gente vem agora com as medidas que foram adotadas pelo governador e pelo prefeito na intenção de coibir o avanço da Covid-19 em Manaus. A capital amanheceu em vários dias com cara de feriado. As aulas foram suspensas e o cenário era praticamente de uma cidade fantasma. Quem está acostumado com o trânsito de Manaus estranhou o fluxo na manhã de hoje. Hoje tá bom, hoje tá legal, se não fosse só que atrapalha os colégios mesmo. Hoje tá beleza o trânsito. Depois do decreto de emergência na saúde pelo governo do estado, as atividades escolares da rede estadual de ensino na capital foram suspensas. Por isso, a cidade de Manaus, nessa terça-feira, amanheceu assim, praticamente paralisada. A segunda decisão é a suspensão de eventos de massa, sejam eles culturais, esportivos ou religiosos. Essa estudante sabia da suspensão das aulas, mas não entendeu que já seria a partir desta terça-feira. Vocês vão ficar com as aulas paradas e depois vocês vão ter que repor. Como é que vai ser? Vai ficar mais difícil? Vai, porque vai prejudicar os alunos. Principalmente eu, que como eu estou treinando, eu saio um pouquinho mais cedo, aí
vai prejudicar. Essa diz que o alerta é necessário, porque muitos alunos ainda são desinformados sobre o assunto e prevenir é o melhor remédio. E de um jeito ou de outro, mesmo que os governantes não tomassem nenhuma providência, a população está ficando quase que em pânico. Até porque algumas crianças já estavam indo para a escola com máscaras e outras crianças já estavam se afastando dos coleguinhas por conta de um espirro, uma tosse, qualquer outra coisa. A rodoviária de Manaus também sentiu a queda da movimentação de passageiros. Nessa lanchonete, as vendas caíram. A proprietária já tinha o hábito de higienizar o local e de usar equipamentos de proteção, como máscaras. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Só lavar as mãos, álcool gel e a máscara, que não serve muito, mas... No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a movimentação comum para a época do ano chama a atenção por dezenas de pessoas com máscaras. Este motorista faz o uso do equipamento há 2 semanas e diz que se sente mais tranquilo com relação à prevenção. Pelo menos não 100%, né? Mas, na minha opinião, serve bastante, sim. Mas há também aqueles que não temem o vírus e viajam sem se preocupar com a pandemia. Então não se preocupa? Não, eu estou com meu álcool gel aqui, estou preparada já. Enquanto isso, a orientação é para todos fazerem a sua parte. Tem uma cirurgia. Mas... Preservar para não... Isso, eu tenho imunidade baixa, então eu uso a máscara. Pensar que nessa época o decreto previa a suspensão de aulas por apenas 15 dias, né? Só pela prefeitura esse decreto foi prorrogado 6 vezes e ainda não tem retorno das aulas municipais. Agora vamos continuar, porque não foi só de coisa ruim, não. Durante esse período, em meio a um cenário de mudanças, todos precisaram se reinventar. Após o decreto que proibia funcionamento de estabelecimentos comerciais e também das igrejas, os templos evangélicos se reinventaram e criaram alternativas para aguçar a fé dos fiéis. De longe parece uma quermesse. De perto fica evidente que o trabalho vai muito além. A ideia é atrair os fiéis que passam de carro para esta tenda. Batizada de Drive-Thru da Oração, o posto dissemina a fé entre os fiéis evangélicos. O papel da igreja é de dar apoio à sociedade. O papel da igreja é de ser luz para a sociedade. Então, em momentos de desespero, nada melhor de abrirmos um espaço exclusivo para dizer, estamos aqui, podemos orar por vocês, abençoar, proclamar paz, proclamar bênção. O Drive-Thru da Oração funciona em frente a esta igreja, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. De forma inédita no Brasil, a iniciativa já agrada aos fiéis. A gente ia pra lá, eu falei assim, Drive-Thru de orações. A gente só pensa em comida, mas não só pensar em comida, né? Tem que ir atrás de Deus também, né? Legal, boa iniciativa, então? Sim, com certeza. O Drive-Thru da Oração estará aberto até sexta-feira, de 9 da manhã às 6 horas da tarde. Proclamar saúde, muita gente só desesperando, só trazendo notícias ruins de morte. Nós estamos aqui também, em nome de Deus, para dizer saúde para você. Enquanto isso, a situação se agravava em Manaus. Nos cemitérios, confusão e revolta, principalmente de familiares de vítimas da Covid-19 que encontraram dificuldades para sepultar os entes queridos. Câmaras frigoríficas precisaram ser instaladas nesses cemitérios devido à dificuldade em encontrar caixões e transportar os corpos das vítimas da Covid. As câmaras frigoríficas montadas neste cemitério, na zona oeste de Manaus, vão servir de acondicionamento dos caixões que chegam dos hospitais públicos da capital. Este aposentado precisava sepultar a esposa, mas, segundo ele, a funerária contratada mudou os termos de última hora. Minha esposa está sendo enterrada aqui. Agora, quando chega aqui, tem gente que fala que dá R$150. Quem paga a funerária já paga com tudo, né? Quem paga. Aí, quando chega aqui, na hora de fazer o sepultamento, ele pede R$150 só para... Eu acho que alguma coisa está errada aí, né? Essa dona de casa estava revoltada.
O pai morreu de um problema de coração e seria sepultado no mesmo espaço onde vítimas da Covid-19 estavam sendo enterradas. Essa máquina que está trabalhando aqui, ó, abrindo a vala, uma vala imensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? A maioria das pessoas que morreram dessa doença, eles deveriam abrir, a prefeitura deveria abrir uma área, né? Sendo que só dessa doença. E o caso do meu avô que faleceu não foi dessa doença. Foi o problema do coração, né? E a prefeitura deveria ter separado ele. A situação se complica a cada dia. Aqui no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, na zona oeste da capital amazonense, o acesso é restrito às famílias que forem enterrar os entes. E, no máximo, 5 pessoas por sepultamento são liberadas para entrar. Por isso, uma fila de veículos se formou ao longo do cemitério. Na última semana, dezenas de covas foram abertas para suprir a demanda de mortes em Manaus. Containers frigoríficos também foram adotados pelo governo do Amazonas para acondicionar corpos de vítimas que haviam morrido com suspeita de coronavírus. Essa certamente foi uma das cenas mais chocantes desse período de pandemia. A abertura das covas coletivas, a instalação dos frigoríficos para dar conta da demanda de corpos de vítimas dessa doença que tirou a vida de milhares de manauaras, milhares de amazonenses e milhões de pessoas. Com a instalação das câmaras frigoríficas e com o crescimento do número de mortos, a situação ficou ainda mais grave. Manaus passou a ser o centro das atenções enquanto passava pelo maior drama da pandemia no Brasil. Sem vagas nos hospitais, pacientes morriam em casa e os cemitérios já beiravam um colapso total. Na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, em Tabatinga, a única unidade hospitalar do município já não tem capacidade para atender pacientes com coronavírus. Para transferir um paciente até Manaus, a viagem de avião demora 4 horas. A pandemia do coronavírus escancara as fragilidades da maior cidade do norte do Brasil. Na saúde, Manaus já está à beira de um colapso, com 96% dos leitos de UTI já ocupados. Agora é o sistema funerário da capital amazonense que começa a dar sinais de ineficiência e também pode estar à beira de um colapso. Com o aumento de mortes por Covid-19 e de casos subnotificados de doenças respiratórias, o setor funerário de Manaus já está sobrecarregado. No domingo, 140 sepultamentos foram feitos no maior cemitério da cidade. O governo do estado já pediu ajuda ao governo federal, que deve enviar pelo menos 2.000 urnas funerárias para Manaus. O Sindicato das Empresas Funerárias fará o possível e o impossível para que não falte urnas na cidade de Manaus. Para isso, nós estamos buscando ajuda junto ao governo federal, junto ao Comando Militar da Amazônia, para que possamos trazer até esse final de semana urna o suficiente para que nós não fiquemos preocupados. Mas Manaus, com certeza, não faltará urnas, porque nós vamos providenciar de todas as maneiras para que não tenha esse problema em Manaus. A cidade demorou a fazer o isolamento social adequado. Segundo a prefeitura, além da chuva que obrigou muita gente a ficar em casa, comunicadores locais populares chegaram a incentivar a saída de pessoas de casa. Por sorte, o nosso sistema funerário deu conta da demanda e nós não chegamos a esse colapso funerário, mas nos aproximamos muito. Inclusive, essa imagem do sepultamento, ela ficou conhecida internacionalmente e marcou Manaus como o epicentro dessa pandemia na região norte do país. E com o aumento do número de mortes, até mesmo o serviço do SOS Funeral não conseguia dar conta da demanda das vítimas. Em Manaus, pessoas que morreram de Covid-19 em casa passavam mais de 24 horas aguardando por uma vaga no serviço de remoção. Os hospitais já não tinham mais vagas para aceitar pacientes que estavam com Covid-19. Neste hospital em Manaus, ambulâncias chegam a todo momento. Na porta da emergência, que recebe exclusivamente pacientes com sintomas de Covid-19, uma fila de macas. Vem acontecendo da gente
chegar no hospital e o hospital não ter condições de receber o doente, né? E a gente ou espera um tempo longo, e às vezes são pacientes com relativa gravidade, a gente passa por 1, 2, 3, até que alguém receba o paciente. Ou então a gente é obrigado, para que o paciente seja aceito em determinada unidade, a gente acaba deixando a maca, deixando inclusive o cilindro de oxigênio. O colapso na saúde fez o amazonense perder a confiança de vir a hospitais, seja pelo receio da superlotação ou por medo de se contaminar. Com isso, cada vez mais pacientes morrem em casa. Imagens como a de corpos junto a doentes em hospitais só pioraram a situação. O pai de Lívia apresentou sintomas da Covid-19 na semana passada. Cardiopata de 63 anos, seu Esmeraldo teve medo de procurar ajuda médica e morreu em casa nessa madrugada. Ele disse que indo para o hospital e não iam cuidar dele, que ele ia morrer mais rápido, que ele ia estar sozinho, que ninguém ia ligar para ele, que ele não queria ficar jogado que nem um bicho morto no meio de tantos outros que estavam lá. O marido de Januária também morreu em casa. Ela teve que manter o corpo durante 10 horas até a chegada do serviço funerário, que está com fila de espera por causa da alta demanda. Foi triste mesmo. Triste para todos nós que moram aqui, foi triste, porque, poxa, não esperava uma coisa dessa. Enquanto o número de mortes em casa por doenças respiratórias entre março e abril subiu 15,6% no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado, no Amazonas, esse crescimento foi de 120%. Eu tenho um amigo meu que ele está com essa doença há mais de 8 dias e está internado, está na casa dele se cuidando, ele não está muito bem, mas ele está com medo de vir para cá. Tem diabetes. Porque ele está com diabetes e tem pressão alta. Durante o período da pandemia, nós chegamos a registrar 4 vezes mais sepultamentos do que a média normal antes do coronavírus. Foram, em média, 120 e batemos 140 sepultamentos em apenas um dia. Você continua aqui com a gente acompanhando a retrospectiva, porque no próximo bloco nós temos mais conteúdo para relembrar você do que mais marcou esse 2020. De volta com a nossa retrospectiva de 2020, trazendo os principais pontos desse ano marcado pela pandemia do coronavírus. E depois dessa adaptação brusca que nós tivemos, com muitas perdas e muito sofrimento, a realidade ficou marcada pela pandemia. É que nós precisamos nos adaptar. Higienização, limpeza e cuidado passaram a ser ações constantes no dia a dia de todos. E para ajudar nessa adaptação, muitos profissionais ensinaram como cuidar e se prevenir contra o coronavírus, principalmente nas compras na parte de higienização de produtos que vinham de fora de casa. Durante a quarentena, as pessoas não deixaram de fazer compras no supermercado. Mas ao chegar em casa é preciso higienizar os produtos. O primeiro passo é limpar as sacolas de compras com álcool 70. E não se esqueça também de higienizar os produtos que vêm em embalagem, porque essas embalagens acabam tendo uma grande proliferação de micro-organismos. As pessoas pegam, desde a hora de embalar os produtos até chegar no supermercado, e várias pessoas tocam nisso. Frutas, verduras e hortaliças também precisam ser limpas antes de ir para a geladeira. Antes de higienizar os alimentos perecíveis, o ideal é lavar cada um para tirar o excesso de sujeira. Para que a gente possa, então, tirar essa sujidade aparente, sabe? Restinhos de areia ou, até mesmo insetos. Você sabe que esses vegetais ficam nas feiras, tem um longo caminho até chegar na nossa casa. Após a lavagem, é necessário desinfectar os vegetais. Para isso, basta usar água sanitária diluída. É muito importante que você depois coloque em uma bacia com 1 litro de água. Você vai colocar água sanitária, ou melhor, hipoclorito de sódio, tá bom? Apenas 1 colher de sopa para 1 litro de água. E depois de higienizar os alimentos com a solução diluída de água sanitária,
Lave novamente em água corrente e espere todos os alimentos secarem antes de consumir ou colocar na geladeira. E mesmo com a flexibilização de muitas coisas, essa dica ainda é muito valiosa para atualmente. A gente já está vivendo um cenário de relaxamento nas ações, estamos tendo mais liberdade, mas não vamos descuidar da higiene, da proteção, principalmente dos alimentos, porque a nossa boca é a principal porta de entrada para o nosso organismo. E falando em flexibilização, em junho a gente começou a respirar mais aliviado. O número de casos começou a estabilizar e a população ficou mais tranquila. Com essa melhoria, foi possível voltar aos poucos à vida normal. No primeiro dia de reabertura do comércio, Manaus registrou aglomerações. É que muitas lojas não estavam preparadas para receber a quantidade de clientes que compareceram ao centro. Na principal área comercial da Zona Leste de Manaus, o coronavírus não intimida os empresários, que abrem as portas diariamente. Na frente das lojas, caminhões e pessoas trabalham normalmente. A maioria das lojas aqui abrem as portas porque estão amparadas pelo decreto estadual, que diz que só pode funcionar os serviços essenciais como supermercados. Aqui, a preocupação é a aglomeração de pessoas, que vai contra as recomendações do Ministério Público. Claro, nós vamos investigar, saber se realmente isso são fatos verdadeiros e que possam, digamos assim, exigir da gente uma intervenção, e se realmente for constatado a existência de algum empresário que não esteja observando essas normas, nós vamos entrar em contato para a fim de evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de sanção e, acima de tudo, para que a contaminação não se propague. No Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus, a cena é outra. Aqui, a maior parte das lojas da rua João Valério não estão abertas. Aqui, os empresários estão mais sensíveis às recomendações. Realmente é importante que nesse momento em que nós estamos aí com essa questão já da transmissão comunitária do Covid-19 acontecendo, nós possamos ficar em casa. Nós entendemos que o que virá vai ser mais desafiador ainda, o desemprego e a fome, mas é possível que nesse momento nós também façamos o nosso papel pedindo para as pessoas ficarem em casa. O governador Wilson Lima já disse que não vai abrir mão das recomendações do Ministério da Saúde e vai manter o isolamento social. Diante disso, os comerciantes que estavam em uma quebra de braços com o governo mudaram o tom e já reconhecem que o comércio precisa ficar fechado para conter o avanço do coronavírus. Realmente a economia sofreu um impacto. O setor comercial foi um dos mais impactados. Teve muita gente que se reinventou, foi para o mundo virtual. Mesmo assim, quando as portas das lojas e dos comércios abriram, a população foi em peso aglomerar. E foi isso que causou um outro problema. É que com esse descuido das pessoas, vários casos começaram a surgir e Manaus voltou a ter um cenário preocupante. Um estudo publicado por uma revista científica mostrou que se a cidade continuasse no mesmo caminho, poderia sofrer com uma segunda onda de coronavírus. O estudo previa que a reabertura de escolas e do comércio poderia aumentar novamente o número de casos da doença. Abril e maio foram os meses que mais o coronavírus castigou a população amazonense. O sistema de saúde entrou em colapso e muitas mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas. Agora, com a flexibilização das medidas restritivas, especialistas indicam que o caminho vai ser uma segunda onda da doença. A previsão está no estudo publicado esta semana em uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. Porque esse é um indicativo que a pandemia não está controlada, uma vez que não está diminuindo o número de casos. E essa segunda onda teria uma previsão já de quando poderia acontecer? Isso depende muito da quantidade de afrouxamento e de isolamento social em Manaus. Nós prevemos que isso pode começar ainda em agosto e o que é determinante para termos essa segunda onda é justamente essa volta às aulas, que realmente não é o momento ideal. A gente precisa lembrar que a OMS recomenda a volta só quando
as populações, as cidades não estão em transmissão comunitária, o que ainda é o caso de Manaus. De acordo com o estudo, a segunda onda da doença será potencializada pela reabertura das escolas públicas, que coloca nas ruas mais de 120 mil estudantes. Então vemos que ainda estamos longe dessa imunidade de rebanho aqui em Manaus. Existem alguns estudos recentes que sugerem que esse limiar possa ser de fato mais baixo. A Fundação de Vigilância em Saúde não descarta a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19, mas afirma que, se houver, vai causar menos impacto que o primeiro pico da doença. O vírus ele continua circulando, ele está presente aí no dia a dia, e a manutenção da utilização das máscaras e das outras medidas de proteção, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, continuam sendo fundamentais para que eu garanta a minha proteção. E, de fato, até hoje os especialistas e autores de estudos se dividem quanto a essa opinião, se houve ou não um segundo pico da doença, mas que houve um aumento de casos após a reabertura de alguns pontos do comércio e flexibilização de algumas medidas. Isso foi possível notar pelos dados publicados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que diariamente atualiza os números da Covid-19 no estado e na capital. Mas mesmo com esse período difícil da pandemia, em meio a mortes e vários momentos difíceis, tivemos também momentos felizes. A cada vez que um paciente saía do hospital curado, era motivo de celebração. Outra vitória foi o encerramento das atividades do hospital de campanha. Em junho desse ano, a Prefeitura encerrou oficialmente as ações do Hospital de Campanha Municipal na Zona Norte de Manaus, com vários pacientes curados e histórias de vitória sobre essa doença. Apenas 7 pacientes continuam internados no Hospital de Campanha Newton Lins, que foi criado para combater a Covid-19. Quando o último paciente receber alta médica, o Hospital de Campanha encerra as atividades. O Hospital de Campanha Newton Lins foi criado pelo governo do estado durante a pandemia da Covid-19, no pico da doença aqui no estado. Esse hospital foi criado justamente para desafogar o sistema estadual de saúde, que estava à beira de um colapso. E dos 148 leitos montados aqui no Hospital de Campanha, 59 são destinados exclusivamente ao atendimento dos indígenas. São esses leitos que vão continuar abertos para atender os indígenas, não só do estado do Amazonas, como de toda a região norte do país. O Hospital de Campanha está no centro de uma crise política no governo do Amazonas. Foi para este hospital que a Secretaria Estadual de Saúde comprou respiradores mecânicos com valores superfaturados, de acordo com investigações da Polícia Federal. Com o encerramento do Hospital de Campanha, esses equipamentos que foram comprados durante a pandemia serão distribuídos a outras unidades hospitalares de Manaus. Novos pacientes da Covid-19 voltam a ser atendidos no Hospital Delfim Aziz. Encerramos, então, o Hospital de Campanha do Governo do Estado, depois encerramos o da Prefeitura, e não foi mais preciso abrir vagas sobressalentes e mobilizar profissionais para atender excedentes de pacientes, porque ainda bem a nossa rede de saúde conseguiu dar conta, porque o número de pessoas infectadas que avançaram para um estado grave da doença diminuiu. E a pandemia também foi palco para vários escândalos que surgiram. Entre eles, a Operação Sangria da Polícia Federal, que investiga um esquema de desvio de dinheiro na compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Esse foi o início da Operação Sangria, deflagrada aqui no Amazonas. Os agentes estiveram em 14 endereços ligados ao governador, inclusive na casa dele, neste condomínio em Manaus. Os agentes recolheram documentos e computadores também na sede do governo e da Secretaria Estadual de Saúde. Os policiais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Uma das pessoas detidas é a secretária estadual de saúde, Simone Papaz, acusada de assinar contratos com suspeita de fraudes. Além de Simone Papaz, a Polícia Federal prendeu João Paulo Marques, Perseverando Trindade, Alcineide Figueiredo, Fábio José Passos, Cristiano Cordeiro, Luciene Zufo e Renata Mossum, empresários e pessoas que ocupavam cargos no alto escalão da Suzam.
O empresário Jefferson Coronel, que segundo as investigações tem acesso livre no Palácio do Governo, também foi convocado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. A minha relação é com a loja de vinhos. Ele vendeu os aparelhos para o governo na outra empresa que ele tem. Então essa outra empresa eu sabia que ele tinha, porque às vezes comentava lá, se eu dissesse que não, vocês iam dizer que era mentira minha, né? Então assim, sabia, várias vezes ele comentou que tinha outra empresa, mas não sabia o que vendia. Né? E não tinha nenhuma relação com outra empresa. Eu comprei muito vinho dentro da loja de vinhos. De acordo com as investigações, o grupo criminoso instalado dentro da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas se prevaleceu da calamidade pública para obter ganhos financeiros ilicitamente. Para isso, segundo a PF, os criminosos contrataram uma empresa de vinhos para fornecer equipamentos hospitalares superfaturados para o hospital de campanha. Se alguém aparecer para você, pô, comprei um carro aqui, mas cadê o nosso fiscal desse carro? Ah, vem escrito açougue. É mais ou menos isso. Então, assim, às vezes as pessoas esperam um esquema rebuscado, e não foi isso que nós verificamos até o momento nesse caso. Trata-se de uma fraude grosseira, uma crença imensa na impunidade. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 2.900.000 das contas de 13 pessoas e empresas. A PF chegou a pedir a prisão do governador Wilson Lima, que foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça. Poucos meses após essas prisões, a Polícia Federal realizou uma segunda fase da Operação Sangria, que culminou na prisão de mais 5 pessoas também ligadas à Secretaria de Saúde do Estado e às empresas que fizeram a venda desses respiradores, que na verdade são ventiladores pulmonares. A retrospectiva continua por aqui e no próximo bloco você acompanha um pouco dessa nossa realidade nova em frente à pandemia do coronavírus. Ai, que dor. Dor nos ombros e nas costas para manter postura. De volta com a retrospectiva 2020 e os fatos que marcaram esse ano, principalmente com a pandemia de coronavírus. Já falamos sobre o início de tudo, com os primeiros casos, as primeiras mortes, sobre o pico da pandemia aqui em Manaus, que se tornou o epicentro da doença na região norte do país. Falamos também sobre o retorno gradual das atividades, com as medidas de flexibilização e o relaxamento dos decretos. E agora, nós vamos começar a falar sobre algumas situações que aconteceram no interior do Amazonas. É que no interior a situação também ficou muito difícil. Durante um tempo, a taxa de transmissão no interior do estado era maior do que na capital. Por isso, as viagens fluviais entre os municípios foram suspensas para evitar contágio. A informação era repassada pela agência reguladora e confirmada pelos proprietários de embarcações, que tiveram prejuízo durante esse período. Há 4 meses, as embarcações só podem levar cargas e mercadorias para os municípios do interior do Amazonas. Passageiros continuam proibidos de viajar de barco, com exceção de casos de urgência. É esse decreto que restringe o transporte fluvial e intermunicipal de passageiros ainda continua em vigor até ulterior deliberação. Passeios turísticos de barco também estão suspensos de acordo com a Amazonas Tour. No entanto, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas cabe aos municípios autorizar ou não a reabertura desse serviço. Então, a gente não pode interferir no campo de atuação municipal apenas. Então, se o passeio ele se dá apenas no âmbito do município, aí eu tenho órgãos de fiscalização municipal. Já quando o passeio é de um município ao outro, como um passeio de Tefé para Manaus, então aí incide a nossa fiscalização. E é esse transporte fluvial que ainda não foi autorizado para fins eminentemente turísticos. Durante esse período, a gente recebeu várias denúncias de pessoas informando sobre transporte fluvial clandestino, principalmente de pessoas que moravam aqui na capital, se desesperavam com os números da Covid e queriam ir para interiores onde possuíam família e acabavam optando pelo transporte clandestino.
Mas não foi só de notícias ruins, como a gente vem falando durante toda a retrospectiva, que nós tivemos marcada nesse ano. A gente também teve notícias boas, principalmente porque a população precisou aprender a conviver com essa doença. Em agosto, os alunos da rede estadual retornaram às salas de aula depois de 5 meses sem aulas presenciais. A capital amazonense foi a primeira cidade do Brasil a retornar para as salas de aula. E os alunos não podiam ficar mais felizes em rever amigos e professores depois de tanto tempo apenas acompanhando as aulas pela internet e pela TV. A sala de aula é a mesma, mas por aqui está tudo diferente. Cadeiras afastadas, turma reduzida e todos de máscara. Tudo é novidade, né? Então, assim, nós estamos numa fase de buscar estratégias para tentar compensar essa perda que eles tiveram, né? A gente está falando aí de basicamente 5 meses. Mais de 100 mil alunos voltam às aulas a partir desta semana. Mas para entrar nas escolas é preciso seguir um rigoroso protocolo de segurança. Aferição de temperatura, álcool gel à vontade, máscaras de proteção e distanciamento social. Os primeiros a retornarem são estudantes do ensino médio e do ensino para adultos da rede estadual. E só na capital, Manaus. Alunos do ensino fundamental devem voltar às escolas dia 24 de agosto. Metade desses alunos assistirão aulas presenciais às segundas e às quartas-feiras. A outra metade da turma assistirá aulas presenciais às terças e às quintas-feiras. E com isso a gente garante apenas metade da ocupação das salas de aula. Nos dias em que ficam em casa, os alunos devem assistir às aulas transmitidas pela TV. Os que ainda estão com medo de voltar à escola também podem estudar à distância. Uma pesquisa do Poder Data, realizada em todos os estados do país, mostrou que 76% dos entrevistados acreditam que ainda é cedo para retomar as aulas presenciais. 19% concordam com o retorno imediato. Confesso que eu estou com um pouco com medo de voltar para a escola porque o coronavírus ainda não foi embora, mas está tudo bem, eu gostei das coisas que está aqui e tudo. A gente fica com um pouco de medo, né? Mas se a gente for parar o mundo por causa disso, a gente não faz mais nada. Eu espero, assim, que eles pensem bastante em como foi esses últimos meses, porque eu particularmente não consegui absorver nada com as aulas online, por dificuldade, por internet, por falta de computador. A volta às aulas só foi possível porque Manaus, que já chegou a confirmar 1.700 casos por dia, agora registra cerca de 120. No interior ainda não há previsão. Professores fizeram protestos e chegaram a entrar na justiça para evitar o retorno ao trabalho presencial, mas tiveram o pedido negado. Durante esse período de volta às aulas, os professores passaram por testagem para ver se estavam com Covid-19. E antes que as aulas da rede estadual voltassem, as aulas da rede privada já haviam retornado e isso serviu como embasamento também para que o governo fizesse um estudo de como se comportavam esses alunos, como era a dinâmica dentro de sala de aula para avaliar se o retorno da rede estadual seria possível ou não. E mesmo assim ainda tivemos casos de muitos alunos relatando problemas, nunca em relação à Covid, mas sim estruturais. Muitos retornaram com dificuldades porque não tinham acesso à internet, não tinham acesso a equipamentos de qualidade. E no interior do Amazonas, essa data que não tinha ainda uma data para retorno, né? Ela acabou tendo retorno ainda neste ano. Os alunos do interior do Amazonas retornaram com as aulas presenciais também e finalizaram esse ano letivo já nas salas de aula. Olha, em meio a esse ano cheio de desafios, o nosso reconhecimento é para os profissionais da saúde. Homens e mulheres que foram verdadeiros super-heróis e, claro, merecem toda a nossa homenagem. E por falar em dedicação, olha essa ação que um grupo de médicos realizou lá no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, que é o hospital de referência aqui em Manaus para tratamento da Covid-19. No Hospital Delfim Aziz, referência no tratamento da Covid-19 no Amazonas, o bip dos aparelhos eletrônicos foi substituído por outro som. Espera que a vida seja feita de ilusão.
pode até ficar calor, não morrer na solidão. Tudo começou com este médico paulista que trouxe na bagagem um violão e este instrumento havaiano chamado ukelele para o Amazonas. Ele acredita no poder da música para tratar qualquer doença. Eu acredito que a música ela é uma ótima forma, um instrumento capaz de trazer, de lembrar que a pessoa não está sozinha. Acho que isso é muito importante, transformar aquela experiência numa coisa mais leve. Os pacientes que dão entrada nessa unidade hospitalar precisam ficar em isolamento total durante o período de tratamento contra a Covid-19. A solidão e a saudade da família muitas vezes dificultam essa luta contra o coronavírus. Nesses momentos, a música serve como remédio, não para tratar o vírus, e sim para curar a alma. A música também ajudou os servidores da saúde que trabalham no hospital. Profissionais que vivem sob intensa pressão tiveram momentos para relaxar. Dessa forma, a gente conseguiu atender uma grande parte do hospital e também não só os pacientes, mas também os colegas que às vezes estão necessitando de um tipo de contato, que seja através da música. Além da medicina, querendo ou não uma paixão, a música também é outra paixão na minha vida. Né? Então, unir essas duas coisas, para mim, isso até me emocionou no meio ali, que quase correu uma lágrima. Henrique voltou para São Paulo, mas o projeto continua aqui no Amazonas. Médicos e enfermeiros seguem pelos corredores levando uma mensagem de esperança para os pacientes. É possível se utilizar da música para entregar algo para os pacientes que leve paz e esperança. Vou te mostrar que é de chocolate o amor é feito, de chocolate, chocolate leve o meu coração. E é com esse sentimento de felicidade e de esperança por um futuro melhor, por um 2021 que seja ainda mais próspero, que a gente se despede, dando o nosso agradecimento a todas essas pessoas profissionais, a cada um que atuou na linha de frente contra o coronavírus, se reinventou, que fez desse 2020 um ano para ser lembrado. A gente também presta a nossa solidariedade às pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia. Eu desejo um Feliz Natal para você, sua família, e um bom ano novo também. A gente se encontra aqui na programação da Band.